eu convidei, então, o urologista Rafael Lar, que vai explicar melhor esse procedimento aqui pra gente. Muito boa tarde, doutor. Boa tarde. Prazer estar com vocês aqui. A gente que agradece. Doutor, então é o seguinte, vamos falar sobre vasectomia, né? É um procedimento aí que nos últimos anos, nos últimos tempos, agora está crescendo muito mais, né? A procura dos homens para fazer, né? Com certeza. Hoje em dia, a vasectomia é um procedimento em que os homens estão procurando cada vez mais para ser realizado. Uma vez que é uma forma menos agressiva do que a laqueadura para se evitar a gestação, né, para se evitar que tenham mais filhos, que o casal tenha mais filhos. Tá certo. A gente vai explicar, vou pedir para o pessoal colocar na tela, Bruninho, dá para colocar aqui na nossa tela a foto? Essa daqui, doutor. Vamos explicar como é, então, que funciona a vasectomia, como que é feito esse procedimento? Perfeito. Então, assim, ó, o procedimento é um procedimento cirúrgico em que ele é considerado um pequeno procedimento. Então, a vasectomia nós conseguimos fazer no próprio consultório ou em ambiente hospitalar, tá certo? O procedimento é realizado com anestesia local. Então, nós pegamos uma pequena agulha e infiltramos com anestésico aqui na região da pele do escroto. Tá. Daí nós vamos dissecar o tecido até pegar o deferente, que é este canalzinho que passa aqui. Então, é o deferente que leva o espermatozoide. Tá. Então, neste procedimento, o que nós faremos é cortar apenas este canalzinho, tá? Então, nós vamos isolar o canalzinho para fora da pele, incisamos ele, cortamos ele e daí nós vamos ligar nessas duas extremidades aqui. Então, ele é amarrado e nós aproveitamos também e cauterizamos, usamos uma fonte de energia para queimar. Tudo isso para evitar que os espermatozoides passem por aqui. Porque como esse canal vai ter sido cortado, por aqui eles não vão passar de jeito nenhum, não tem como. Perfeito. Isso, claro que existem algumas exceções. Por isso que após a vasectomia, nós orientamos os homens que façam o exame de controle, que é o espermograma, 2 meses após o procedimento. Por quê? Aqui pode ocorrer uma religação, que a gente fala que é uma fístula, uma pontezinha. Pode, no organismo, um tecido faz uma pontezinha e se recomunica lá do outro lado, podendo passar o espermatozoide. Olha só! Essa comunicação ela é mais comum nos primeiros dias pós-procedimento. Por isso que nós fazemos, então, o espermograma 2 meses após o procedimento, após a vasectomia. É claro que existem alguns homens, isso é um número muito pequeno, em que pode ocorrer uma recanalização tardia. Tá. Mas isso é um número muito pequeno de homens. Beleza. Doutor, o pessoal de casa tá mandando perguntas exatamente sobre isso. Dá pra gente colocar aqui na nossa tela? Fernanda, o meu esposo fez vasectomia há mais ou menos 2 meses. Porém, ele não fez o espermograma. 2 anos, isso. Ele não fez o espermograma. Corre risco de engravidar? A Fernanda corre o risco de engravidar, doutor? Olha, a Fernanda corre o risco de engravidar, sim. Claro que se ela não engravidou até hoje, tem grandes chances do procedimento ter sido efetivo. Totalmente 100% de eficácia. Isso. Mas o ideal é que o parceiro dela, o marido, faça o espermograma para poder confirmar que eles não tenham risco nenhum. Entendi. Gente, eu vou contar uma curiosidade, inclusive, para vocês. Eu nasci depois que meu pai já tinha feito vasectomia. Então, Fernanda, é bom você ficar de olho, né? Porque é um procedimento que a gente sabe que ele é seguro e tal, mas, conversando aqui com o doutor, a gente acha que pode ter sido que meu pai não esperou esses 2 meses, né? Ou talvez ele tenha criado esse outro, o canalzinho ali que você falou, né? Perfeito. Perfeito. Aí eu acabei nascendo, gente. Doutor, vamos falar um pouquinho mais agora sobre a recuperação. Como que é feito? Quanto tempo para recuperar? Precisa ficar muito tempo em casa? Perfeito. Então, assim, ó, como é um procedimento de pequeno porte, o paciente ele faz o procedimento e logo em seguida ele se veste e vai embora para casa. O ideal é que vá alguma pessoa junto com ele para poder dirigir e levá-lo para casa. Se forem pequenas distâncias, até o paciente pode dirigir sozinho, mas nós orientamos que não faça isso. Tá. No primeiro dia, após o procedimento, é bem importante ficar em casa, em repouso, fazendo gelo local. Eu oriento muito que a pessoa fique em casa fazendo gelo, para evitar, então, possíveis complicações como sangramento.
O grande problema do sangramento é que a região do escroto ela é muito flácida. Então, se sangra ali, esse sangue vai se acumulando. E daí o paciente vai ficar assustado, vai ficar desesperado. A mulher vai ficar assustada, falando, meu Deus, foi para fazer uma vasectomia, agora e voltou inchado. Perdi tudo. Não era para isso. Então, nesse primeiro dia é bem importante repouso. Tá. Para homens que não têm que trabalhar com esforço físico, eles podem até no dia seguinte ou 2 dias após retornar ao trabalho. Quem trabalha sentado numa mesa de escritório, por exemplo, sem problemas. Bem tranquilo. Tá. Claro que depende também muito de cada paciente. Cada homem tem uma sensibilidade à dor. Tá. Então, tem uns que vão se queixar um pouco mais, mas na grande maioria é tranquilo. Legal. Para aqueles pacientes que fazem esforço físico, trabalham com exercícios mais pesados, têm que carregar peso, daí nós orientamos aí de 3 a 5 dias de afastamento do Também não é um trabalho. grande período de afastamento, né, doutor? Não, sem dúvida. É um procedimento que é feito de uma maneira simples e que a recuperação é muito boa. É muito boa. Mais uma perguntinha chegando de casa, vamos dar uma olhadinha aqui? Dá para colocar na nossa tela, Bruninho? Jaciel, tem idade ou contraindicação para fazer? É exatamente o que eu ia perguntar, viu, Jaciel? Tem idade, doutor? Primeira coisa, com relação à contraindicação. A única contraindicação da vasectomia é a dúvida. Aí, ó. É quando o homem ainda não tem certeza de que quer fazer o procedimento. Ou quando o casal ainda não está decidido de que não querem mais ter filhos. Nesses casos, é melhor não fazer. Melhor não fazer. Na dúvida, não faz. E sobre a idade? A idade, o que há legalmente sobre vasectomia é que todos os homens com mais de 25 anos e ou 2 filhos vivos têm condições para realizar o procedimento. Tá. Tá? Nós, como urologistas, evitamos a realização do procedimento em homens que não tenham filhos, principalmente nos homens mais jovens. Por exemplo, 26, 28 anos, até 30 anos, 30 e poucos anos. Por quê? Porque às vezes esse homem pode se relacionar com uma outra pessoa, encontrar uma pessoa, uma mulher, e que em um momento ele está decidido de que não quer ter filhos, mas de repente, num outro momento, ele pode mudar de opinião. Claro, vai que muda esse desejo. Você resolve ser pai e não pode mais, né? E sobre isso tem uma pergunta que chegou agora aqui pra gente também. Vamos colocar aqui na tela, por favor. Cadê a pergunta? Aqui. Mário Bach. Fiz vasectomia há 12 anos. Hoje eu me arrependo. É possível reverter o meu caso? Sobre a reversão que eu ia te perguntar também agora, doutor. A reversão hoje ela é possível, tá? A vasectomia é um procedimento reversível. Qual que é a orientação que nós deixamos com o paciente? Tenha certeza do que você está fazendo, para não se arrepender. Tá, no caso do Mário aqui. Por quê? O que aconteceu no caso do Mário, por exemplo? Quanto maior o tempo entre a vasectomia e a reversão, menor a chance de sucesso. Que o sucesso, então, seria uma nova gestação. Tá certo? Então, assim, pacientes que fazem a vasectomia e com menos tempo, por exemplo, 4, 5 anos, já se arrependeram e gostariam de reverter, é possível realizar com uma chance de sucesso bem maior. Problema da reversão. Em geral, os convênios não cobrem. Não cobrem, tem que pagar. Tem que pagar por isso. É um procedimento bem mais complexo que a vasectomia, em que tem que se usar microscópio para aumentar ali a imagem em 20 a 25 vezes, em que nós usamos fiozinhos muito fininhos, menores que o nosso fio de cabelo, para poder, então, juntar novamente esses ductos que foram separados. Muito mais complexo do que a própria vasectomia, né, Bem doutor? mais complexo que a vasectomia. Legal. Uma pergunta curiosa chegou aqui pra gente também, vamos dar uma olhadinha. O Carlinhos, eu ouvi dizer que interfere nos hormônios e engorda. É mito? Com certeza, mito total. Então, assim, para deixar bem claro, a vasectomia, ela não altera desejo sexual, ela não altera potência sexual e ela não altera o volume do ejaculado. Aquilo que o homem ejacula quando tem uma relação não muda, porque os espermatozoides, eles correspondem a um volume muito pequeno do ejaculado. E são apenas eles que não vão sair mais, né? Perfeito. No procedimento, a gente vai cortar apenas o canalzinho que passa o espermatozoide. Todo aquele líquido seminal que sai junto, o sêmen, é produzido na próstata e armazenado na vesícula seminal.
Então, isso não interfere em nada. E o desempenho sexual também não, né? Que é um outro medo, que eu procurei na internet, muitos homens têm medo de diminuir, né, o desempenho sexual. Com certeza, isso não tem nenhuma interferência. O que, na verdade, acontece até que alguns homens falam que eles melhoram o desempenho sexual. E por que isso? Não é que o procedimento ajuda, mas é que o homem fica mais tranquilo na relação. Ele fala, bem, já que eu não tenho mais chance de engravidar, agora nós podemos curtir. E daí ele fica pensa que ele está mais potente ainda. Mais potente. Tá certo, então. Rafael Lara, urologista, falando sobre a vasectomia. Muito obrigada, doutor.